E aí, galera do sétimo, saudades de vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre flexibilidade ativa, passiva e um teste, tá? Que é muito utilizado para a gente verificar essa questão da sua flexibilidade aí, tá bom? Então vamos prosseguindo, vamos começar a aula sem perder tempo. Bom, o que seria flexibilidade ativa, tá? Flexibilidade ativa, ela é uma flexibilidade onde você consegue fazer os seus movimentos sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar da ajuda de nenhum equipamento, sem precisar da ajuda de nenhum acessório, nem da gravidade e nem de nenhuma pessoa te ajudando, tá? Vamos ler aí o que o texto fala. Para desenvolver a flexibilidade é necessário assumir posições em que articulações envolvidas alcancem amplitudes maiores daquelas que estão habituadas. Numa situação em que os músculos se mantenham de maneira estática em algum tempo alongando, os movimentos devem ser suaves e lentos, procurando produzir nos músculos um processo de alongamento gradativo, com moderação, sensação de desconforto, ocasionando um maior estado e uma maior extensibilidade, tá? Quem falou isso foi Guedes. E aí a orientação de Guedes é que o alongamento estático no limite da mobilidade articular deve ser sustentado por 10 a 30 segundos, que você deve repetir de 3 a 5 vezes cada exercício e que você deve iniciar com um grau de estiramento moderado e aumentar progressivamente à medida que a mobilidade articular e a extensibilidade muscular melhorem. Ou seja, não adianta nada você querer fazer um movimento que de repente você viu na internet ou viu na televisão, que ele não é compatível com o seu momento de flexibilidade ou de alongamento no momento. Você tem que conseguir fazer isso gradativamente, de pouco a pouco. Não adianta pensar que é de uma hora para outra que você vai ficar tão elástico assim. Até porque o poder de contração do músculo é maior do que sua elasticidade. Ok? Vamos para a próxima. Bom, aqui a gente tem 12 exercícios, tá? De alongamento. Você percebe aí que são alongamentos ativos. Como eu falei anteriormente, alongamento ativo é aquele que você sozinho faz, sem precisar da ajuda de ninguém, de nenhum equipamento. Então a gente tem aí no número 1, ela está alongando a parte da sua perna, a parte do seu abdômen, do seu peitoral, tá? No número 2, ela está alongando a parte das costas. A número 3, a parte tanto das costas como do peitoral. Na número 4, ela está alongando mais a parte da perna. Número 5, parecido com a número 6, tá? Ela também está alongando seu abdômen, seu peitoral, seus braços. Na número 6, ela está também alongando um pouquinho da sua perna, um pouquinho do seu dorsal e assim por diante. A gente vai vendo aí 12 exercícios, tá? Que estão mostrando alguns alongamentos que você pode utilizar no seu dia a dia para melhorar a sua flexibilidade de forma ativa. Deixar bem claro isso. Bom, flexibilidade passiva é quando você necessita da ajuda de algum equipamento, de algum elástico, de alguma cordinha ou de alguma pessoa. De repente vai ter alguém te alongando, te ajudando. E você também pode ter isso também como força da gravidade, ok? Então vamos ler o textinho aí, como que conceitua a flexibilidade passiva. Os exercícios de flexibilidade podem ser ativos ou passivos. A flexibilidade ativa é aquela realizada pela própria pessoa, na qual o ângulo do movimento fica limitado pelos músculos antagonistas. Por outro lado, a flexibilidade passiva é obtida pela amplitude do movimento por meio da ação das forças externas, que são os objetos, que são os equipamentos ou pessoas. Então a gente vê aí, ó, que na primeira imagem aí, a gente tem uma flexibilidade ativa, ou seja, ela consegue ir até um certo ponto. Quando você tem a flexibilidade passiva, você tem uma ajuda e essa ajuda ela consegue te levar a um grau de flexibilidade bem maior do que quando você faz sozinho, ok? Então você vê na segunda e na terceira imagem aí,
a projeção da perna sendo maior do que quando ela estava sozinha, ok? Bom, alguns exercícios aí também de flexibilidade passiva, perdão pelo... Então você vai ver aí, ó, que você tem duas pessoas sempre, tá? Uma ajudando a outra. Só dá um pause no vídeo que você vai ver melhor cada um deles, tá bom? Bom, existe o teste de flexibilidade, tá? Esse teste, ele é de sentar e alcançar em um determinado ponto. E aí, um dos testes mais utilizados para mensurar a flexibilidade é o teste indireto de flexão do tronco à frente, na posição sentada, procurando alcançar com uma das mãos a maior distância possível em relação à posição inicial. Então, a gente vai ver aí o teste como que é feito, ó. Existe um banquinho, tá? Esse banquinho A e B aí, por exemplo, você senta, encosta o pezinho lá e você vai tentar alcançar o máximo possível. Você vai empurrando uma pecinha que quando você não conseguir mais, ela vai parar, ok? Então vamos lá, alguns pontos positivos e negativos desse teste, tá? Os pontos positivos, é um teste prático, uma vez que a sua realização não requer nenhum equipamento sofisticado, tá? Só um banco, um tapetinho. Exige pouquíssimo tempo para a realização e ele é de fácil compreensão pelo seu usuário, ou seja, como eu te expliquei, sentou, esticou a perna, não pode dobrar os joelhos, tá? Você só vai empurrar o aparelhinho e aí aonde ele conseguir chegar mais é que a gente vai, através dali, ver o grau de flexibilidade que você tem. Ponto negativo, ele não oferece nenhuma medida exata quanto ao índice de movimento que a articulação do quadril, em razão dos seus valores, serem independentes da proporção entre o comprimento da perna e do tronco. Então ele não tem essa medida exata aí, por ser muito simples, né? E o índice de flexibilidade na região do quadril não reflete necessariamente o índice em outra região, ou seja, não é porque de repente a pessoa não tem tanta mobilidade no quadril que ela não vai ter no joelho, que ela não vai ter nos braços. Mas, como eu já disse anteriormente, é um teste muito simples. Então, por ele ser simples, ele é mais para a gente poder entender se a pessoa está muito, muito ruim ou se ela está razoavelmente bem em relação à sua flexibilidade, tá? E aí, a gente vai estar explicando como que funcionaria, né? Na atividade 3. Que o avaliado vai realizar 3 tentativas, é registrado o melhor resultado. O avaliador ele deve fixar os joelhos, tá, dos avaliados para evitar uma flexão dos mesmos, ou seja, não pode dobrar o seu joelho. O avaliado ele deve manter a sua posição final alcançada por 2 segundos, ou seja, não adianta ele só esticar, colocar lá e voltar. Ele tem que esticar, colocou, segura 2 segundinhos e volta devagar também, não precisa ser tão rápido. E as mãos ela deve estar sobreposta, alinhada, sobreposta uma mão em cima da outra. E você botar dedão com dedão e assim por diante, para você poder fazer um movimento corretinho, ok? Não tem mistério, não tem dificuldade alguma, só a mesma questão do banco. Nem todo mundo vai ter um banco desse em casa para poder fazer o teste de sentar e alcançar. Bom, mas a gente tem uma possibilidade de fazer esse teste. Como? Você tem como fazer com uma fita adesiva e uma fita métrica. Como assim? Fita adesiva, você vai cortar uma fita e vai prender ela numa distância de 30 centímetros e aí vai prender no meio dessa fita métrica, no meio da fita adesiva você vai prender a fita métrica com 38 centímetros, tá? Vai usar só 38 centímetros dela. E aí você vai fazer o quê? Você vai botar o pé bem rente a essa fita adesiva de 30 centímetros, como você está vendo aí na imagem. E você vai fazer o movimento com o seu braço, com a sua perna esticada, de sentar e alcançar. Quando você fizer esse movimento, você vai marcar na fita qual foi
a distância que você conseguiu alcançar. E aí essa distância você vai fazer. Se você tiver alcançado de 22 ou mais, você tem uma flexibilidade de forma excelente. Se for entre 19 e 21, ela tá boa. Se ela tiver entre 14 e 18, significa que ela tá na média. Se você tiver entre 12 e 13, é porque tá ruim, tá regular. E se você tiver entre 11 ou menos, é sinal que você tá com uma flexibilidade muito ruim. E aí isso tem que melhorar, tá? A gente tem uma tabela de acompanhamento, onde você colocaria seu nome, colocaria a data de avaliação lá em cima e a data da segunda avaliação. E aí você marcaria as três chances, né? Que você vai fazer. Você vai fazer a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Dessas 3 vezes você vai tirar a melhor e vai colocar lá. E aí você vai treinar isso, vai fazer treinamento de flexibilidade. E numa segunda avaliação você vai fazer de novo. A primeira, a segunda e a terceira vez. E aí a tendência é que você melhore. Então aí nessa segunda avaliação, você vai pegar a melhor das 3, vai colocar lá no maior score. Provavelmente da segunda avaliação vai ser melhor do que a primeira, se você manter o seu treinamento com uma rotina, com uma cadência legal. Se você não fizer isso, pode ser que ela piore. Por quê? Porque ao longo do tempo, como a gente não treina, a gente vai meio que atrofiando isso aí. A gente vai ficando sem movimento e aí a tendência é essas musculaturas irem atrofiando. Ou seja, você vai perdendo flexibilidade com o tempo, ok? Bom, exercícios. Você vai me explicar para mim aí como que é a diferença, qual é a diferença entre a flexibilidade ativa e passiva, tá? Não é o básico, tá? Não quero que você só me fale, flexibilidade ativa é quando você faz sozinho, flexibilidade passiva é quando você faz com o auxílio de outra pessoa. Não, isso aí você já sabe, eu já sei, eu já falei aqui no vídeo hoje. Então eu quero que você dê uma pesquisada mais a fundo sobre o que é cada uma e faz o envio lá pelo e-mail, tá? Nada pelo WhatsApp, novamente, repito isso. Não enviem pelo WhatsApp, envie pelo e-mail. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana a todos e bom dia para vocês.